Olá, internauta de Primavera do Leste, nossa região. Hoje o papo é pesado. Já vou pedir um pouco de paciência para você e que você tenha um pouco também de conhecimento dos problemas mundiais, porque nós vamos conversar sobre o vazamento da conversa do Moro. É a partir das informações que eu estou passando aqui para vocês que a Polícia Federal começa a investigar todo o caso que envolve o vazamento das conversas do ministro Moro, quando ainda era juiz, e os procuradores da Lava Jato. Vamos conversar sobre isso agora. Quem é Glenn Greenwald? Da onde surgiu o site The Intercept? Da onde surgiu o site The Intercept Brasil? Qual o objetivo dessa turma? Quanto custou para hackear o telefone celular de um juiz federal, de procuradores e, pelo que já se tem informação, do procurador Janoa, de vários ministros do STF? Aonde isso tudo vai parar? Antes de começar, quero pedir o seu apoio ao nosso trabalho, dando aí o seu like no nosso vídeo e também se inscrevendo no nosso canal, assim você fortalece o nosso trabalho. Da mesma forma como a esquerda tem todo um esquema, a direita também tem. Assim que surgiu o vazamento publicado pelo site The Intercept Brasil acerca das conversas que o ministro Moro teve com alguns procuradores, um grupo de jornalistas brasileiros caiu a campo para começar uma investigação profunda, com o apoio, claro, da Polícia Federal. A questão é saber qual o objetivo. O que o PT, PSOL e essa turma da esquerda quer com tudo isso através do site The Intercept Brasil? Aonde eles querem chegar? O que isso pode acontecer? Vamos começar. O objetivo desse pessoal, principalmente PT, PSOL e do Glenn Greenwald, que é o representante do Intercept Brasil aqui no Brasil, que é o responsável por essa publicação, aonde eles querem chegar? Qual que é o objetivo que eles querem? Evidente que o objetivo deles é enfraquecer o governo de Jair Bolsonaro. Veja, esta semana ou na próxima vai à votação o pacote anticrime proposto pelo ministro Sérgio Moro para endurecer o combate à criminalidade no Brasil. Eles não querem que esse pacote seja aprovado. Então, o primeiro objetivo é esse, é enfraquecer a votação do pacote. Mas eles têm mais objetivos. Eles querem que a oposição se fortaleça, principalmente a oposição e centrão, que se fortaleça também todos aqueles que combatem o governo de Jair Bolsonaro. Eles querem com isso que o governo de Jair Bolsonaro se enfraqueça e chegue numa posição nas eleições para presidente de 2022, numa situação de fragilidade onde eles possam retornar. Se der tudo certo, o que eles pensam, eles talvez até consigam abreviar o mandato fazendo o impeachment do Jair Bolsonaro, através de várias manobras. Por exemplo, se não passar a reforma da Previdência, que eles lutam contra, não por outra razão, né? Eles não querem o mal dos aposentados e dos futuros aposentados do Brasil, não, eles não querem o mal, eles só querem fazer com que o governo Bolsonaro se enfraqueça e com isso faça as pedaladas e eles possam justificar um impeachment de Bolsonaro. Esse é para começar, isso é assim, a parte de cima do negócio. Mas vamos lá. Mas antes de passar para a próxima fase, é importante te esclarecer uma coisa. Como é que funciona o marketing da desconstrução? É simples. Você começa a tirar uma lama, você atira uma lama antes que a pessoa possa se defender. Você atira outra lama, e outra lama, e outra lama, e outra lama, que no final
A pessoa que foi atingida pela lama, ela já não se lembra mais aonde começou. Tantos foram as lamas que foram jogadas nela. É importante destacar aqui também que um dos objetivos mais fortes desse grupo, do senhor Greenwald, né, o Glenn Greenwald, um dos principais objetivos também é acabar com a Operação Lava Jato. E se tentar com isso, com que se os processos que o Moro julgou, eles sejam anulados. Toda essa estratégia armada pelo senhor Glenn Greenwald tem um patrão por trás, ele pela frente e um objetivo oculto em tudo isso. Vamos começar a olhar principalmente para a história de onde é o Intercept, quem veio, quem financia, como o senhor Glenn Greenwald tem dinheiro, ok? Quero começar aqui chamando a atenção para uma publicação do senhor Glenn Greenwald no dia 30 de junho de 2018. Ele fez uma postagem no Twitter logo após o programa Roda Viva da TV Cultura, ele falando sobre a inabilidade de se atacar na época o candidato Jair Bolsonaro. Olha o que ele diz: os jornalistas ainda não têm uma estratégia eficaz para bater Bolsonaro. E a entrevista, #RodaViva, acabou de provar isso. É preciso desenvolver uma rapidamente. Viu a data? 30 de julho, eu falei junho, né? É julho de 2018. Lá ele já estava trabalhando uma maneira, né, de desenvolver como bater no Bolsonaro. A primeira pergunta que você deve estar se fazendo é: por que você está falando desse cara aí? Como é o nome dele? Glenn Greenwald. Esse é o nome dele. Ele é o titulado representante no Brasil do site The Intercept. E ele criou um site, né? Esse site é um site americano, ele foi criado e é baseado nos Estados Unidos, e ele criou uma espécie de filial no Brasil chamado The Intercept Brasil. Para começar, você já tinha visto falar desse site antes? The Intercept Brasil? The Intercept, já tinha visto falar? Não, né? Pouquíssima gente conhecia e apareceu agora. Um dos objetivos do Intercept Brasil e da sua estratégia, que está sendo colocada em prática, e eles dizem que inclusive tem mais, que vão soltar mais coisas. Uma das estratégias já vai a julgamento agora, no dia 25, no STF, que vai julgar o pedido de habeas corpus de Lula, para ver se ele sai da cadeia. Esse é um dos objetivos. E mais, já preparar o campo político para a volta do PT nas eleições do ano que vem. Se você se lembra, nas eleições de 2016, o PT perdeu mais de 60% das suas prefeituras, as prefeituras que eles comandavam. E para o PT isso é importante, porque ele comanda as bases nacionais, que é de onde sai o salto para tentar, em 2022, voltar à presidência da República. Eles estão tentando fazer uma ligação entre as gravações que eram feitas, as gravações que foram feitas e os vazamentos que houve com as gravações de Lula e de vários petistas, a mulher do Lula, os filhos do Lula e tal. Não existe a menor chance de comparação, porque Lula, a turma do PT e a turma e a família, tudo mais lá, eles já estavam sendo investigados em mais de 20 processos criminais por corrupção. Eles já estavam sendo, as gravações que foram feitas deles foram com autorização da Justiça, a Justiça tinha dado autorização para que fosse feita aquelas gravações nas linhas telefônicas. Misturar isso com o que foi feito agora com o Sérgio Moro, que é uma ação criminosa de você hackear um celular, isso não custa muito barato. Isto não é feito por qualquer hackerzinho, não. Quem consegue fazer isto são profissionais
muito gabaritados no hackeamento. São criminosos cibernéticos que cobram milhões de dólares para poder fazer esse tipo de trabalho e entram em aplicativos russos que é mais seguro que o WhatsApp. Inclusive, não foi feito só no Brasil, não. Você vai descobrir, eu vou te dizer daqui a pouquinho, o que esses caras andam fazendo no mundo, no governo americano, governo por países afora. E tem um financiador, tem um cabeça por trás de tudo isso. Isso é tão sério e tão importante você saber disso, que a própria TV Globo, que todos sabem, é contra o governo de Jair Bolsonaro, porque ele cortou as mamatinhas da Globo, o dinheiro, os bilhões que a Globo recebia do governo federal, o Bolsonaro cortou. A própria Globo, no programa Fantástico, diz que os especialistas ouvidos pela Rede Globo analisaram o que foi dito, a transcrição do áudio, e não tem nada de ilegal. Especialistas ouvidos pelo Fantástico disseram que não viram prática de ilegalidade nos diálogos. E o que isso significa? Significa que os efeitos disso são muito mais políticos e midiáticos do que qualquer efeito jurídico. Então vamos falar agora de quem é The Intercept, de onde vem essa empresa, né? Se nós podemos dizer assim, a The Intercept é uma agência de jornalistas investigativos, né? É uma agência de jornalismo investigativo com vários jornalistas e tal. Essa empresa foi fundada nos Estados Unidos, aonde é a base dela, foi fundada em fevereiro de 2014. E ela foi fundada por 3 pessoas e um empresário, né? Eu vou falar o nome das 3 pessoas e do empresário. Vamos lá. Ela foi fundada pela Laura Poitras, uma americana, o Jeremiah Skyhill e, claro, o nosso Glenn Greenwald. Da onde vem o dinheiro para montar um site desses? Não é barato. Não é barato mesmo. É caro, é muito caro. Da onde vem o dinheiro para montar o Intercept nos Estados Unidos, correto? Em fevereiro de 2014. Aí você entra lá no site da Intercept que você vai ver quem é, né? O site pertence a uma empresa chamada First Look Media. Este é o dono do Intercept. Essa First Look Media pertence a um cidadão chamado Pierre Omidyar. Quem é o Pierre Omidyar? Ele é um cara que ele criou um site nos Estados Unidos, e esse site ficou muito conhecido nos Estados Unidos. É tipo uma OLX no Brasil, tipo um Mercado Livre, chama-se eBay. Esse cara é o dono do eBay. E com 31 anos de idade, esse cara ficou multibilionário. É um metacapitalista. Ele abriu as ações do eBay na Bolsa de Valores americano e ficou trilhardário. O cara, ele nada em dinheiro. E é esta First Look Media do senhor Pierre Omidyar quem paga a Intercept nos Estados Unidos, quem paga a Intercept Brasil, quem paga o salário do Greenwald. E essa empresa, First Look Media, foi fundada em outubro de 2013 nos Estados Unidos, 4 meses antes da fundação da The Intercept nos Estados Unidos, não a do Brasil. O Brasil só em 2016, a gente fala já. O senhor Pierre Omidyar colocou, preste atenção nisso, são informações da imprensa americana, tá? O senhor Pierre Omidyar colocou na First Look Media entre 2013 e 2017, nesse período, ele investiu 90 milhões de dólares
no The Intercept. Assim, é importante você ter em mente que o Glenn Greenwald, ele não é um jornalista que resolveu fazê-lo bem no Brasil. Isso que está acontecendo no Brasil não é uma coisa fortuita que caiu no colo dele. Não, isto é parte de uma estratégia mundial, da esquerda mundial, que está atuando no Brasil. A esquerda do mundo está atuando no Brasil através do senhor Glenn Greenwald. Esse senhor Pierre Obadia, que é o financiador, que é o patrão do The Intercept Brasil, ele tem interesses em vários países do mundo. Na Ucrânia, por exemplo, ele impulsionou golpes, financiando o golpe através de uma técnica conhecida como técnica de vigilância corporativa. Ele usou a mesma técnica também e influenciou diretamente um golpe no Zimbábue, também desenvolvendo essas técnicas de hacker, de financiando hackers. Mas antes de falar da atuação do The Intercept e do Glenn Greenwald em outro escândalo muito famoso nos Estados Unidos, que ficou conhecido mundialmente, que todo mundo debate até hoje, vamos falar da Intercept Brasil, né? Aí, então, lembrou dos três, deixa eu pegar o nome deles aqui nas minhas anotações, dos três que fundaram da Intercept lá nos Estados Unidos, a Laura, o Jeremiah, o Jeremiah e o Glenn Greenwald. O Glenn Greenwald veio para o Brasil porque ele tem um relacionamento estável, não sei como é que chama, marido, esposa, sei lá. Ele tem um relacionamento estável com um cidadão brasileiro. Esse cidadão, que é o David Miranda, ele é ligado à esquerda, ele é do PSOL e agora ele está como deputado federal e assumiu no lugar do Jean Willis, que picou a mula, né? O esquema era muito maior que o Jean Willis. Então, a empresa The Intercept Brasil foi criada deixa eu ver minhas anotações aqui, em agosto de 2016. O que aconteceu em 2016? Está lembrado? Está lembrado? O impeachment da Dilma. O impeachment da Dilma. Por isso o Intercept Brasil foi criado em agosto de 2016. E desde que foi criado até hoje, o The Intercept Brasil tem uma atuação de esquerda, claro, ele é de esquerda. É importante, eu falei isso no começo do vídeo, vou repetir novamente. Isso é uma operação muito cara, isso tem que ser investigado pela Polícia Federal. Você hackear um aplicativo de mensagem que é considerado o mais seguro do mundo, que é o Telegram. Hacker, eu não acredito que no Brasil exista hacker com capacidade de fazer isso. Não é dinheirinho para comprar imprensa que é paga no Brasil não, meu amigo. É muito dinheiro, é muito dinheiro, é muito dinheiro pago pelos maiores hackers. Lembra da eleição dos Estados Unidos, de Donald Trump? De hackear os e-mails da Hillary Clinton. Tem uma agência de inteligência americana, a Agência Nacional de Segurança, NSA. Nessa Agência Nacional de Segurança, que é uma central muito bem aparelhada, os caras têm os maiores computadores do mundo. Lá dentro trabalhava um cara chamado Edward Snowden. Esse cara roubou um monte de dados da agência e entregou para quem? Glenn Greenwald. Pois esse cara pegou esse documento e entregou para o senhor Glenn Greenwald, esse mesmo que está vazando as informações do Moro. E esse cara jogou tudo no ventilador. E o seu David Miranda tem alguma participação nisso? Vou relembrar para você aqui que o David Miranda já foi preso pela Scotland Yard da Inglaterra. E ele, quando foi preso, tinha em seu poder mais de 58 mil documentos secretos da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, a NSA. Ele tinha tanto documento que ele podia colocar em risco a segurança
dos americanos nos Estados Unidos. Olha aonde está a origem de tudo isso e veja como o caso no Brasil é muito mais grave do que apenas terem hackeado o ministro Sérgio Moro, na época juiz Sérgio Moro, terem hackeado criminosamente um crime cibernético que custa bilhões não digo, mas milhões com certeza, milhões de dólares para ser feito pelos hackers russos e hackers norte-coreanos. Olha aonde está essa ligação. E quem está por trás de tudo isso? Quem é o financiador de tudo isso? O seu Pierre, nosso grande Pierre, dono do eBay. Ele é o cabeça pensante por trás de toda essa armação. O que fica claro de toda essa situação, pelo menos até aqui, é que o David Miranda e o senhor, seu companheiro, seu marido, sei lá, como é que chama isso aí, chama do que você quiser chamar, eles estão sempre envolvidos com espionagem, quebra de sigilo, hackeamento, uma coisa de proporções globais.